Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este é o canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Queremos, neste momento, agradecer a sua gentileza, o seu favor, o seu cuidado e o seu tempo dispensado ao assistir os nossos vídeos, compartilhar as mensagens e indicá-lo a outras pessoas para que possam se inscrever e nos ajudar nesse trabalho árduo, mas glorioso, que é a propagação da palavra de Deus. Convido-vos para lermos um texto da palavra do Senhor que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 4 ao 6, que diz assim: E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amados, nós estamos tratando de dias difíceis, dias de perseguição, quando 2 apóstolos, homens de Deus, Pedro e João, começaram a sofrer retaliações e prisões após terem curado um coxo lá na porta chamada Formosa, no templo de Jerusalém. Ali eles foram presos. E a Bíblia diz que, sendo eles presos, foram apresentados aos príncipes, aos anciãos e aos escribas, para que fossem castigados. Mas não havendo nada contra eles na lei, eles foram aconselhados a não mais falar no nome do Senhor Jesus Cristo e foram liberados. Mas a Bíblia diz que eles continuaram, eles tinham o ardor do Espírito Santo para pregar a palavra, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Os 2 continuaram pregando. E, infelizmente, foram novamente presos. Houve um fato ali, nessa segunda prisão, houve um fato de que um casal, havia um costume, que eu já tratei disso aqui num dos nossos vídeos, um costume em Jerusalém, de que as pessoas, quando tinham fazendas, vendiam e entregavam o preço da venda aos apóstolos e eles dividiam entre os necessitados. E um casal chamado Ananias e Safira fizeram isso, mas não entregaram o preço normal. Eles esconderam parte do preço e a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou isso a Pedro, de forma que os 2 foram mortos. Após isso, diz a Bíblia que Pedro começou a pregar a palavra de Deus e logo após houve uma conversão de quase 5.000 homens. E isso cada vez mais enfurecia o inferno e os seus secretários ali naquele lugar. Eles então prendem novamente a Pedro e a João. Mas nesta segunda prisão, Deus estava vigilante. E a Bíblia diz que eles foram presos num dia e, como já era tarde, eles foram guardados para serem entregues, julgados, naturalmente mortos, no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que à noite um anjo do Senhor chegou na prisão, abriu os portões e liberou aos apóstolos. Essa era a segunda prisão. Eles continuaram pregando a palavra de Deus. E isso continuava enfurecendo o inferno. Eles foram novamente levados para prestarem depoimentos desta terceira prisão. Eles não foram trancafiados, mas foram levados
e não tendo sido encontrado nada contra a lei, eles novamente foram liberados. Era ali a segunda prisão. Na terceira prisão, a Bíblia diz que eles foram novamente presos e trazidos ao conselho. Está aqui escrito no Atos 5:40. E concordaram com eles. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse mais no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, meus queridos, era o desenvolvimento, o desenrolar da segunda prisão, quando eles foram milagrosamente libertos da prisão. Eles têm a terceira prisão e a quarta prisão é essa que nós tratamos no capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes tendo matado a Tiago, sentindo que isso agradou aos judeus, prendeu a Pedro, e como era o dia dos ázimos, da Páscoa, ele guardou Pedro na prisão, esperando que a Páscoa fosse passada, para que ele naturalmente fizesse um fajuto julgamento, fizesse ali uma injusta condenação e uma trágica morte dos nossos irmãos. Ali no caso aqui era só Pedro. Mas a Bíblia diz que, sendo já a quarta prisão, Deus estava vigilando, estava atento a isso. E Pedro estava lá na cadeia, bem guardado, por 4 quaternos de soldados, isto é, 16 soldados estavam ali guardando a Pedro. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Os irmãos não estavam no templo. Os irmãos estavam orando por Pedro na casa de Maria, mãe do evangelista Marcos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu lá na cadeia, lá na prisão onde estava Pedro. E vou ler aqui para os irmãos que estão chegando, capítulo 12, versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Glória a Deus. Pedro, que estava ali, preso pelo tronco, com 2 algemas, mas Deus velava por ele. Deus estava ouvindo as orações da igreja lá na casa da irmã Maria. Quando o anjo fala com ele, as cadeias caem-lhes das mãos. E o anjo ali então dá 3 ordens, faz 3 pedidos a Pedro. Ele diz: Pedro, cinge-te, quer dizer, vista as suas roupas. E calça sandálias. E assim ele fez. Aí ele disse: lança as costas, lança das mãos, lança às costas a capa e segue-me. E a Bíblia diz que Pedro fez tudo isso e o anjo saiu na frente e Pedro saiu atrás. O anjo abre a primeira porta, Pedro sai atrás. Segundo a Bíblia, Pedro não estava em si. Ele viu que aquilo ali era tão maravilhoso, tão milagroso, que ele nem acreditava que aquilo estava acontecendo. O anjo abre a primeira guarda, o primeiro portão. O anjo abre o segundo portão. E a Bíblia diz que eles dão de cara com o terceiro, que era o que dava para a rua. Glória a Deus. E não sei se Pedro se surpreendeu, já que ele não estava em si, quando eles dão de cara para o terceiro portão, que era o último e o que dava de cara para a rua, o portão abriu-se sozinho.
Glória ao Senhor Jesus. Quando Deus está conosco, irmãos, as coisas acontecem. É só estar com Ele, não precisa muito esforço, não precisa muito grito. Não, é só estar com Ele. As coisas acontecem. Pedro, então, passou o portão. O anjo continuou na frente. Chegou a uma rua próxima, o anjo desapareceu. E a Bíblia diz que Pedro não foi para casa, não. Pedro foi para a casa da irmã Maria, onde a igreja estava orando. Foi agradecer a Deus. Foi dizer aos irmãos que a oração foi ouvida. Foi dizer aos irmãos que Deus havia mandado o anjo para libertá-lo, para livrá-lo das mãos de Herodes e dos maus que o acompanhavam. Glória a Deus. Deus havia cuidado de Pedro, ouvindo as orações da igreja. E nós sempre temos dito aqui, irmão, nós estamos passando por dificuldades. Mas essas dificuldades nunca foram, nem serão capazes de nos calar, de nos amedrontar, de nos darmos por vencidos. O clamor é a arma do cristão, é a arma daqueles que temem a Deus. Jeremias já dizia isso. Clama a mim e responder-te-ei. Clame a Deus nos maiores apertos, nas maiores dificuldades, nas prisões, nas perseguições. Clame a Ele. Ele tem um caminho para nós. Ele tem um caminho para os seus, para aqueles que Ele buscam, para aqueles que Ele servem, para aqueles que entregaram o seu caminho ao Senhor. Pedro, então, é liberto pela quarta vez, pela quarta prisão, e sai cantando vitória, sai dando brado de vitória, porque Jesus chegou primeiro do que Herodes. Herodes havia marcado para entregar Jesus no outro dia, para entregar Pedro no outro dia. Jesus chegou primeiro. Aleluia! Jesus chegou primeiro e livrou a Pedro das garras de Herodes. Livrou a Pedro do inferno, dando-lhe vitória não só a ele, mas a igreja que continuamente orava por ele. É assim que Deus faz quando nós entregamos os nossos caminhos a Ele. Quando nós entregamos os problemas a Ele, quando nós confiamos os problemas ao Senhor. E Ele já diz, confia, entrega os teus problemas, confia e Ele tudo fará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.